Bom, o programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, ele foi pensado e foi gerado por volta de 2006, 2007, um grupo de professores interessados, né, nessas pesquisas do contemporâneo foi se reunindo e em 2008 em diante já começaram a ter as primeiras defesas, né? Foi aprovado pela CAPES e começaram a ter as primeiras defesas. A ideia sempre foi a questão interdisciplinar. É você trabalhar uma questão básica, um objeto de estudo, em diálogo com várias teorias de várias áreas originais. Então esse é o grande ponto de diferença do interdisciplinar para as áreas originais, né? Então todas as pesquisas do ECO, elas têm essa visão do diálogo entre áreas. Então nós temos pesquisas que trabalham artes e história, comunicação, mídias, com música, então são áreas que vão se dialogando e vão se complementando. Então eu acho que isso é a principal característica de um programa interdisciplinar, que as pessoas têm que ter isso bem claro, né, na hora de pensar o seu objeto de estudo. A linha de comunicação e mediações culturais dentro do programa ECO, inicialmente estávamos o professor Yuji Kushiken e eu, professora Lucelena, e tivemos como redação inicial, um norte, um oriente, que era tratar a comunicação como meio, como tema, relacionado à cultura. Nós fundamentamos, então, que as teorias e as metodologias pudessem ser definidas. No entanto, no decorrer dessa década, ou mais ainda alguns anos dessa década, tivemos o privilégio de ter conosco outros professores doutores, e isso só tem feito com que essa linha de pesquisa tenha todas as condições de receber vários olhares e produzir pesquisa, produzir reflexões e encaminhamentos nos mais diversos matizes. A linha de poéticas, ela pretende, na verdade, quer dizer, e tem feito isso ao longo desses anos, são 10 anos já, né, dar conta dos processos criativos. Quer dizer, o que a gente entende aí por poética? Né? A gente, no sentido estrito do termo, né, está obviamente relacionado à literatura, à poesia, etc, etc. Mas como nós entendemos no ECO, num programa interdisciplinar, na verdade é exatamente o processo criativo, o processo criador. Então o que a linha propõe exatamente é observar esses processos, a criação em si, né? Isso é muito importante, porque todo gesto criador, ele é poético. Então a gente tem uma linha muito variada, tem antropólogos, tem sociólogos, tem, enfim, pessoal da semiótica, né? Pessoal que vem dos estudos culturais, então você tem uma abrangência muito grande, pessoal da comunicação, né, que também faz o cruzamento poéticas, mediações culturais, né? Isso é muito importante. A linha de pesquisa voltada a epistemes contemporâneos, ela procura trabalhar outras lógicas de verdade diferentes daquelas que foram constituídas na modernidade. E isso é central para pensar Mato Grosso e Mato Grosso no contexto da América Latina, porque a Constituição de Mato Grosso passa pela presença dos povos originários. Nós somos o segundo estado em povos originários do Brasil. Portanto, nós temos um conjunto de etnossaberes e de outras lógicas de produção ontológica e de produção epistemológica que nos fazem singulares num contexto geopolítico de produção de conhecimento. Então, se trata, portanto, de uma linha de epistemes fortemente fincada no regional e fortemente relacionada à América Latina. Outra coisa também é que nossos colegas e estudantes e professores, eles participam de vários eventos nacionais e até internacionais, apresentando justamente, dando visibilidade a esses trabalhos do ECO. Como acadêmico do ECO, esse percurso de disciplinas e discussões e grupos de pesquisa, de estudo, para mim foi um aprendizado muito salutar, principalmente porque eu
não era inteirado ainda com os assuntos da decolonialidade. O que quer dizer isso, né? E esse assunto ele me trouxe para uma perspectiva de interpretação das coisas da vida que vão muito além da pesquisa que eu faço hoje como doutorando do ECO. Bom, após 11 anos já de trabalho, o ECO já tem produzido mais de 200 produções acadêmicas, dezenas de livros de seus professores e de alunos que defenderam, foi materializado, essa pesquisa acabou se tornando uma publicação, um livro. Temos vários livros coletivos, então a gente com certeza ultrapassa já duas centenas de um trabalho total, um material total publicado. Além disso, nós também temos dezenas e dezenas de eventos que o ECO promove ou apoia, né? Já tivemos o 100 em um dia, Cidade Possível, já apoiamos o FolkCon. Então, são vários eventos que ao longo de todos esses anos o ECO tem colaborado, tem de qualquer maneira instigado. Os alunos também têm participação enorme em vários eventos. A comunidade, nós fazemos vários eventos com a comunidade cuiabana e em torno. Então, eu acho que isso é um papel fundamental que o programa de pós-graduação tem que fazer e a gente tem feito ao longo desses 11 anos. E por ser interdisciplinar, ele realmente abre muitas portas. Eu saio de uma formação acadêmica voltada para o jornalismo, eu sou formada em comunicação social e jornalismo na UFMS, daí eu venho para Cuiabá e começo aqui. Então, eu tinha a visão de que eu ia fazer um curso mais voltado para a comunicação. E chega aqui, eu tenho várias outras disciplinas que elas não são fora da área da comunicação, mas elas não são necessariamente da comunicação. É antropologia, sociologia, alguma coisa de filosofia e a própria convivência com o pessoal das poéticas. Então, a possibilidade de você apresentar outros tipos de trabalho em outros locais, ela se torna muito maior. Eu mesma já apresentei em congresso de sociologia, já apresentei em congresso de antropologia. Meu orientador, ele é antropólogo. Então, eu não sou voltada necessariamente para a área da comunicação, apesar de o meu trabalho estar associado intimamente com a comunicação também, porque eu trabalho com matérias. Mas eu não faço só trabalhos relacionados com comunicação. E eu também vou para congressos interdisciplinares, por si só. Os congressos de gênero e de sexualidade, eles normalmente são interdisciplinares. Então, isso faz com que eu consiga ter toda essa abrangência teórico-metodológica dentro do curso. Assim, a questão da interdisciplinaridade realmente é algo que chama muita atenção, assim, porque eu vim de uma área totalmente diferente e aqui dentro do programa eu pude entrar em contato com diferentes áreas, diferentes partes do conhecimento que eu tenho certeza que hoje em dia agregaram muito mais ao meu processo de pesquisa, meu processo de conhecimento, de produção acadêmica dentro da universidade. E eu acho que a forma também como é feita isso, assim, né, como que o programa ele tem uma abertura maior para acolher diversos tipos de pesquisa, né, eu sou artista também, então há uma linha de pesquisa que pode trazer os artistas para pesquisar, né, uma importância muito grande para as questões da cidade, para que esse conhecimento não fique somente dentro da universidade, que ele se expanda um pouco mais e que vá para outras regiões, né, que a gente tente fazer alguma mínima diferença dentro da sociedade. Já passaram por mim orientandos de administração, de arquitetura, de direito, né? Então isso prova exatamente a abrangência, né? Sem perder, obviamente, algumas especificidades, mas a abrangência do próprio programa. Isso é muito bom. Nos dias de hoje, quer dizer, quanto mais você puder ampliar o seu leque de reflexão, o seu radar de observação e de atenção ao mundo, melhor é. Né? Porque a gente sempre soube uma única ciência, né, não dá conta efetivamente de responder uma série de questões que os objetos, né, no dia a dia, na sua própria constituição, eles nos colocam. Não dá. Então, assim, quanto mais você puder observar mais abrangentemente, né, esses processos de criação, esses processos de produção do conhecimento e esses processos de circulação e trânsito desses objetos e dessa reflexão toda, melhor é. Na linha de epistemes, nós vamos na contramão dos genocídios. Não é? Lembrando que esses genocídios, eles tiveram uma base epistêmica.
que é delegar à morte determinados saberes. E delegando à morte determinados saberes, se coloca em andamento uma tanatopolítica, que é delegar também à morte povos. Nós somos, em Mato Grosso e no ECO, uma espécie de uma hub de conexão com a América Latina, com os saberes da América Latina, não é? Saberes que já foram assimilados, por exemplo, aos saberes populares, né? E que hoje têm sido resgatados com outras epistemes no mesmo estatuto que as epistemes gregas, por exemplo, que alçaram um reconhecimento maior a partir de uma lógica ocidentalocêntrica. Com isso, nós estabelecemos diversas fontes de diálogos e de cooperação que se encontram consolidadas. Então, nós temos um fluxo contínuo de alunos da América Latina que realizam mestrado e doutorado no ECO. Nós temos conexões na forma de projetos de pesquisa com países da América Latina. Nós somos, através dos nossos trabalhos, a linha que tem condições de oferecer produto além ou para além da tese ou da dissertação propriamente dita. A nossa relação com a graduação em comunicação social, com pelo menos 4 cursos, cinema, rádio, de TV, também jornal e publicidade, nos tem dado uma sustentação para que, através das pesquisas já iniciadas na graduação, através do PUIC ou do VIC ou mesmo se tenha nessa linha de pesquisa, geralmente o maior número de inscritos da área de comunicação, e para nós tem nos então oportunizado que a gente faça das pesquisas, ofereça produtos sobre que são caracterizados como websites, como programas de rádio e mais recentemente como os podcasts que a gente tem observado. Sempre há um diálogo possível entre as mesmas, não é uma coisa separada, estanque, cada uma, né? Elas podem continuar esse diálogo interdisciplinar.